Bardstown, no Kentucky, sempre foi celebrada como a capital mundial do Bourbon, um refúgio de charme sulista onde as portas raramente eram trancadas e o senso de comunidade prevalecia sobre qualquer medo. No entanto, o feriado de 4 de julho de 2015 tingiu essa tranquilidade com uma sombra indelével quando uma jovem e dedicada mãe desapareceu sem deixar rastros, deixando para trás apenas um carro abandonado em uma rodovia movimentada. O mistério, que se arrastou por mais de uma década, revelou uma teia de segredos familiares, silêncios institucionais e uma persistência implacável por justiça que abalaria as estruturas de todo o Estado. O mistério que envolve o desaparecimento de Crystal Rogers teve seu início oficial no dia 5 de julho de 2015, quando a família Ballard percebeu que o silêncio da jovem mãe não era apenas uma coincidência de feriado. Após 2 dias sem qualquer contato, Sherry e Tommy Ballard, acompanhados pelo filho Casey, dirigiram-se ao gabinete do xerife do condado de Nelson para registrar formalmente o desaparecimento. Durante o trajeto para a delegacia, ocorreu um encontro inesperado na rodovia, quando Sherry e sua neta, Ashley, avistaram Brooks Houck, o namorado de Crystal, dirigindo no sentido oposto. Elas solicitaram que ele parasse em um posto de gasolina local para conversar. Nesse encontro, Sherry notou imediatamente que o filho de 2 anos do casal, Eli, estava no banco de trás do carro de Brooks, o que disparou sinais de alerta imediatos, pois Crystal nunca se separava do menino por tanto tempo. O comportamento de Brooks chamou a atenção por ser extremamente calmo e indiferente. Ele não demonstrou nenhuma preocupação ou urgência diante da notícia de que ninguém conseguia localizar Crystal há 48 horas. Ao ser informado sobre o registro da ocorrência policial, Brooks limitou-se a concordar de forma blasé, afirmando que era o que deveria ser feito, mas não se ofereceu para acompanhar a família ou auxiliar nas buscas iniciais. Ainda no dia 5 de julho, enquanto a família lidava com a burocracia policial, receberam uma ligação do filho do ex-marido de Crystal. O rapaz relatou ter visto o Chevrolet Impala vermelho de Crystal abandonado no acostamento da rodovia Bluegrass Parkway, exatamente na altura do marcador de milha 14. Ao chegarem ao local, os familiares e as autoridades encontraram o veículo em uma condição que sugeria uma interrupção súbita de jornada. O pneu traseiro do lado do passageiro estava visivelmente murcho e havia marcas pretas no asfalto que indicavam que o carro rodou naquela condição da pista até o acostamento. Contudo, Tommy Ballard, pai da vítima, achou estranho que ela tivesse parado o carro por causa de um pneu que não estava totalmente estourado. Além disso, não havia qualquer evidência física de que alguém tivesse tentado pegar o estepe ou iniciar o processo de troca do pneu. O interior do automóvel preservava os pertences mais valiosos de Crystal. As chaves ainda estavam inseridas na ignição, sua bolsa permanecia no banco do passageiro e seu telefone celular estava guardado no console central. A cena passava a impressão de que Crystal havia simplesmente evaporado no ar após encostar o veículo. Apesar da estranheza da situação, a resposta policial inicial foi criticada pela família por ser breve e insuficiente, consistindo em uma varredura de apenas 10 minutos nos arredores imediatos da rodovia, antes de os oficiais encerrarem as diligências naquele ponto. Para compreender o impacto desse desaparecimento, é necessário olhar para quem era Crystal Marie Ballard Rogers. Nascida em 4 de abril de 1980, na cidade de Bardstown, Kentucky, ela era a filha primogênita de Tommy e Sherry Ballard. Desde a infância, Crystal foi descrita como uma pessoa tímida e reservada, mas possuidora de uma personalidade vibrante, que cativava aqueles que a conheciam profundamente. Seus amigos e familiares frequentemente afirmavam que ela tinha um coração de ouro e uma natureza extremamente altruísta, sempre disposta a interromper o que estivesse fazendo para ajudar o próximo. Para muitos de seus primos e tias, ela era considerada uma melhor amiga antes mesmo de ser um membro da família. A maternidade foi o eixo central de sua vida.
Crystal teve sua primeira filha, Ashley, aos 19 anos de idade, e ao longo do tempo tornou-se mãe de 5 crianças, sendo 4 de seu casamento anterior com Keith Rogers e o mais novo, Ellie, de seu relacionamento com Brooks Houck. Ela era conhecida por ser uma mãe extremamente protetora e dedicada, que raramente saía de casa sem levar os filhos consigo. Sua relação com o filho mais novo, Eli, era descrita como sendo unida pelo quadril, evidenciando uma conexão inseparável que tornava seu desaparecimento sem o menino ainda mais inexplicável para todos. Profissionalmente, Crystal era uma mulher ativa e organizada. Ela trabalhou por um período em um banco local e, após o divórcio e o início do relacionamento com Brooks, passou a desempenhar um papel fundamental na gestão dos negócios dele. Como Brooks possuía diversas propriedades de aluguel e uma empresa de construção, Crystal assumiu as responsabilidades administrativas e contábeis. Ela lidava diretamente com a cobrança de aluguéis, processos de despejo, questões fiscais e qualquer problema que surgisse com os inquilinos. Mesmo acumulando essas funções profissionais exigentes, com os cuidados de 5 filhos, ela era admirada por fazer com que a rotina parecesse fácil e natural. Crystal morava em Bardstown, uma comunidade de aproximadamente 13.000 habitantes, conhecida como a capital mundial do Bourbon, onde a sensação de segurança era tão forte que os moradores raramente trancavam suas portas. Com a confirmação do desaparecimento, a comunidade de Bardstown mobilizou-se em uma escala sem precedentes. Centenas de voluntários organizaram grupos de busca diários que percorreram bosques densos e as margens de rios na esperança de encontrar qualquer rastro de Crystal. Cartazes com o rosto dela e informações sobre o caso foram espalhados por cada esquina da cidade, garantindo que o assunto permanecesse vivo na mente de todos os cidadãos. No entanto, um detalhe começou a incomodar tanto a família quanto os investigadores. Brooks Houck era a única pessoa próxima à vítima que não participava ativamente de nenhuma das buscas comunitárias. Enquanto estranhos dedicavam seu tempo para procurar Crystal, o namorado permanecia ausente dos esforços públicos, alegando posteriormente que suas contribuições eram feitas apenas nos bastidores junto às autoridades. Durante a análise técnica do Chevrolet Impala, os investigadores identificaram um indício comportamental relevante. O assento do motorista estava posicionado muito para trás, em um ajuste que não condizia com a estatura de Crystal ou com sua forma habitual de dirigir, na qual ela preferia ficar muito próxima ao volante. Crystal tinha 1,75 m de altura, mas a posição do banco sugeria que alguém consideravelmente mais alto ou maior foi o último a conduzir o veículo. Enquanto isso, a polícia buscava descartar outros possíveis envolvidos, entrando em contato com os pais dos 4 filhos mais velhos de Crystal. Todos esses homens cooperaram plenamente, fornecendo depoimentos e álibis que foram confirmados pelos investigadores para o período do desaparecimento, o que afunilou o foco da investigação. Sentindo que a investigação oficial poderia não ser suficiente, Tommy Ballard começou a conduzir seu próprio registro sistemático. Ele passou a documentar cada pista recebida, anotando endereços, nomes de possíveis testemunhas e coletando imagens de câmeras de segurança de diversos estabelecimentos comerciais e residências da cidade para tentar traçar os últimos passos da filha. O relato de Brooks Houck sobre a última noite em que Crystal foi vista apresentou os primeiros pontos de atrito narrativo. Segundo o depoimento inicial de Brooks, a rotina de sexta-feira, dia 3 de julho de 2015, começou com ele trabalhando até às 17h15. Após o trabalho, ele afirmou que ele, Crystal e o pequeno Eli foram para a fazenda da família Houck, onde permaneceram por várias horas realizando tarefas rurais, como alimentar o gado e cuidar de pilhas de queima de resíduos. Brooks relatou que o trio só deixou a fazenda por volta das 23h30, chegando em casa à 00h30 de sábado. Ele afirmou que, ao chegarem, foi imediatamente para a cama, enquanto Crystal teria ficado na sala de estar, acordada, jogando jogos em seu telefone celular.
De acordo com sua versão, ao acordar na manhã do dia 4 de julho, Crystal já não estava na residência e seu carro havia sumido da garagem. A investigação de campo buscou validar esse cronograma. Câmeras de segurança de vizinhos registraram a caminhonete de Brooks saindo em direção à fazenda às 19h30 e retornando à propriedade do casal aproximadamente às 23h30. Brooks tentou minimizar a gravidade da ausência de Crystal, afirmando que presumiu que ela tivesse ido passar o feriado na casa de sua prima, Sabrina. Ele chegou a declarar na mídia que Crystal costumava desaparecer por dias após discussões para se refugiar com essa prima. No entanto, ao ser interrogada, Sabrina desmentiu categoricamente essa narrativa. Ela informou aos detetives que, nos 3 anos de relacionamento do casal, Crystal só havia procurado sua casa após brigas em apenas 2 ocasiões. Na primeira vez, permaneceu por apenas 1 hora e na segunda, por 2 horas, nunca tendo passado uma noite inteira ou dias longe de casa e dos filhos. Essa contradição direta entre o depoimento de Brooks e a realidade relatada pela prima da vítima colocou em xeque a veracidade de toda a cronologia apresentada pelo namorado sobre o início daquele fim de semana trágico. No dia 8 de julho de 2015, a investigação sobre o paradeiro de Crystal Rogers tomou um rumo mais intenso quando Brooks Houck foi submetido a um interrogatório formal conduzido pelo detetive John Snow. Durante essa sessão na delegacia, Brooks tomou a precaução de ativar secretamente um gravador digital que carregava em seu bolso, um detalhe que os investigadores só descobriram muito tempo depois ao analisarem as fitas de vídeo da própria sala de interrogatório. Um dos pontos centrais do questionamento foi uma chamada telefônica de 13 segundos que Brooks recebeu exatamente à meia-noite do dia 3 de julho, momento em que ele alegava estar voltando da fazenda com Crystal. Brooks afirmou aos detetives que não conseguia se recordar do conteúdo da conversa nem de quem havia ligado, oferecendo-se para retornar a ligação naquele instante para esclarecer a dúvida. Ao ligar, quem atendeu foi Steve Lawson, um de seus funcionários que explicou ter ligado para perguntar sobre o preço de uma das propriedades de aluguel de Brooks. Steve relatou que naquela noite, Brooks teria dito que precisaria ligar para Crystal para obter a resposta. Uma afirmação que gerou suspeitas imediatas no detetive John Snow, pois Brooks sustentava que Crystal estava sentada ao seu lado no veículo no momento daquela chamada. Enquanto o interrogatório ainda estava em andamento, a situação sofreu uma interferência externa quando Brooks recebeu um telefonema de seu irmão, Nick Houck, que era oficial da polícia de Bardstown. Através do sistema de viva voz ou da proximidade física, o detetive John Snow pôde ouvir Nick instruindo Brooks de forma enfática a não falar mais nada com as autoridades e a deixar o local imediatamente. Nick alertou o irmão que pessoas inocentes poderiam acabar em situações complicadas e que ele não deveria permitir que os detetives continuassem a pressioná-lo. Seguindo estritamente as orientações do irmão policial, Brooks encerrou seu depoimento de maneira abrupta e abandonou as instalações da delegacia. A conduta de Nick Houck logo o colocou sob a mira da investigação, embora ele tenha demonstrado forte resistência inicial em colaborar. Ele recusou o primeiro convite para prestar depoimento, alegando aos investigadores que não possuía nenhuma informação relevante sobre o desaparecimento de Crystal e que acreditava que seu irmão já havia sido suficientemente cooperativo. Essa postura mudou apenas quando seu superior hierárquico, o chefe de polícia Rick McCubbin, interveio diretamente e emitiu uma ordem direta para que ele comparecesse ao gabinete do xerife, lembrando-o de seu juramento como oficial da lei. Assim, 6 dias após o interrogatório de seu irmão, Nick sentou-se para ser formalmente questionado. Em seu relato, ele tentou se distanciar da vítima, afirmando que quase não tinha contato com Crystal Rogers e que raramente a via, limitando-se a passar por ela ocasionalmente na rua. Nick também afirmou não se recordar de detalhes importantes, como o momento exato em que soube do desaparecimento
ou o conteúdo da conversa que teve com Brooks na fazenda da família logo após o irmão sair da delegacia. Apesar de sua aparente calma, Nick aceitou submeter-se a um teste de polígrafo conduzido por um examinador do Departamento Federal de Investigação no dia 24 de julho de 2015. Os resultados foram devastadores para sua credibilidade, indicando que ele falhou em perguntas cruciais sobre se sabia onde Crystal estava ou se estava escondendo informações sobre o caso. O examinador informou que a probabilidade de ele estar mentindo era superior a 99%. Mesmo diante das evidências de decepção e da pressão dos detetives que o acusaram de ter conhecimento culposo sobre o crime, Nick negou qualquer envolvimento. Em outubro de 2015, após as evidências de sua interferência no caso e sua falta de franqueza, Nick Hawk foi oficialmente demitido da força policial de Bardstown pelo prefeito John Royalty e pelo chefe Rick McCubbin. A investigação avançou para uma fase mais técnica, na qual evidências forenses começaram a surgir. Cães farejadores especializados em restos humanos foram levados para examinar o veículo policial que Nick Hawk utilizava, e os animais deram alertas positivos para a presença de fluidos corporais no painel traseiro do carro e em um cobertor que foi encontrado guardado no porta-malas. Nick afirmou que não havia motivo para a existência de sangue em sua viatura, alegando que o cobertor havia sido pego na fazenda apenas para proteger móveis durante uma mudança recente. Diante do acúmulo de indícios e contradições, em outubro de 2015, as autoridades policiais declararam publicamente que Brooks Hawk era o principal suspeito do desaparecimento, afirmando também que acreditavam que Crystal Rogers não estaria mais viva. Um novo elemento surgiu quando um grupo de caçadores relatou ter avistado um veículo Buick de cor branca estacionado de forma suspeita perto da fazenda dos Hook por volta das 22h30 da noite em que Crystal desapareceu. As buscas revelaram que o carro pertencia a Anna Whitesides, a avó de Brooks e Nick, que tinha 82 anos na época. De forma muito conveniente, Anna vendeu o automóvel para uma concessionária no dia 2 de maio de 2016, exatamente 2 dias antes de a polícia executar um mandado de busca em sua residência. Após rastrear e recuperar o veículo para análise forense, os investigadores encontraram fios de cabelo loiro em seu interior. Embora uma análise visual indicasse que o material era fisicamente compatível com o perfil de Crystal Rogers, as condições dos fios não permitiram a extração de um perfil de ácido desoxirribonucleico que pudesse confirmar a identidade de forma definitiva. Enquanto a família Ballard lutava por justiça, uma nova tragédia os atingiu em 19 de novembro de 2016. Tommy Ballard, pai de Crystal e líder incansável das buscas pela filha, foi morto com um único tiro no peito, enquanto se preparava para caçar em sua propriedade privada com seu neto Trenton, de 12 anos. O neto, que foi a única testemunha ocular, relatou que Tommy pareceu notar algo estranho e estendeu a mão para empurrar o menino para trás, protegendo-o antes de retirar seu próprio rifle do ombro para olhar na direção de uma abertura na vegetação. Foi nesse momento que o disparo fatal o atingiu, causando sua morte instantânea antes mesmo da chegada de socorro médico. Investigações detalhadas conduzidas por especialistas contratados pela família revelaram que o crime foi meticulosamente planejado. Foi encontrada uma espécie de janela de visibilidade que havia sido aberta na mata com o uso de uma serra, criando um corredor de tiro limpo de aproximadamente 72 jardas de distância entre o atirador e onde Tommy estava. Além disso, marcas de impacto foram identificadas em uma árvore próxima ao ponto de origem do disparo, sugerindo que o assassino apoiou o rifle no tronco para estabilizar a mira, sendo que o recuo da arma causou danos visíveis na casca da árvore. A família Ballard manteve a convicção de que Tommy foi executado porque sua investigação independente estava progredindo e ele estava chegando perto demais da verdade sobre o que havia acontecido com sua filha. A morte de Tommy não interrompeu os esforços da família, mas serviu como um motivador doloroso para que continuassem a busca por respostas, acreditando firmemente
que os responsáveis pelo desaparecimento de Crystal também estavam por trás dessa execução. A investigação criminal sobre o desaparecimento de Crystal Rogers tomou um novo fôlego no ano de 2020, quando o Departamento Federal de Investigação, conhecido como FBI, assumiu oficialmente a liderança do caso. Sob a coordenação do agente Steve Siri, a agência adotou uma abordagem muito mais agressiva do que as autoridades locais haviam conseguido manter nos anos anteriores. Como parte dessa nova fase, foram executados mais de 150 mandados de busca em propriedades ligadas diretamente à família Hoke e seus associados. Um dos pontos de maior interesse para os agentes federais foi a residência de Brooks Hoke, onde a atenção se voltou para elementos estruturais da propriedade. Durante essas buscas intensivas, os agentes utilizaram britadeiras e equipamentos pesados de escavação para remover partes de um caminho de concreto e da calçada na casa de Brooks. Essa área foi considerada crucial porque o concreto havia sido despejado no mesmo ano em que Crystal desapareceu, o que levantou a suspeita de que evidências pudessem ter sido ocultadas sob a estrutura. Durante o processo de quebra e remoção do material, os peritos descobriram itens de vestuário feminino e roupas íntimas enterrados sob o concreto. Embora essas descobertas tenham gerado uma expectativa momentânea de resolução, testes laboratoriais posteriores não conseguiram confirmar a presença do ácido desoxirribonucleico, o DNA, de Crystal Rogers nesses objetos específicos. Além das buscas físicas, o FBI expandiu o escopo da investigação para verificar possíveis conexões entre o sumiço de Crystal e outros crimes violentos que abalaram Bardstown e permaneciam sem solução, como o assassinato do policial Jason Ellis e o duplo homicídio brutal de Katie e Samantha Netherland. Aprofundando-se nas provas técnicas, a investigação revelou um efeito dominó envolvendo a família Lawson através de análises digitais avançadas. Registros de torres de telefonia celular mostraram que o aparelho de Steve Lawson, um funcionário de Brooks, emitiu sinais em locais próximos ao ponto onde o Chevrolet Impala de Crystal foi abandonado na rodovia Bluegrass Parkway, exatamente na noite do crime. Essas informações foram confrontadas com os dados obtidos através do Google Maps e do histórico de localização de Brooks Hoke. Diferente do que Brooks havia afirmado em seus depoimentos escritos e interrogatórios iniciais, os registros digitais indicaram que ele passou quase todo o dia 3 de julho de 2015 na fazenda da família, em vez de estar envolvido em atividades de gestão de aluguel, como havia alegado. A teoria da acusação consolidou-se em torno da ideia de que Joseph Lawson, também apelidado de Joey, filho de Steve, foi o encarregado de dirigir o carro de Crystal até a rodovia para encenar o abandono. No entanto, o plano teria sido comprometido por um pneu furado inesperado no veículo da vítima, o que forçou Joey a entrar em contato com seu pai para pedir resgate. Esse imprevisto gerou a sequência de chamadas telefônicas que ligaram os Lawson a Brooks Hoke naquela madrugada. Complementando as evidências digitais, surgiram testemunhos de ex-funcionários. Um deles relatou ter ouvido uma conversa perturbadora entre Brooks e sua mãe, Rosemary Hoke, nos dias que antecederam o desaparecimento, na qual discutiam a necessidade de encontrar alguém que pudesse se livrar de Crystal. Outra testemunha afirmou ter ouvido de Joey Lawson que ele poderia enterrar o carro de Crystal usando uma carregadeira de direção deslizante, também conhecida como skid steer, garantindo que o veículo nunca seria encontrado por ninguém. Após 8 anos de incertezas e investigações, a justiça começou a se concretizar com uma série de prisões. Em agosto de 2023, Joey Lawson foi o primeiro a ser detido, enfrentando acusações formais de conspiração para cometer assassinato e cumplicidade em adulteração de evidências físicas. Pouco tempo depois, no dia 27 de setembro de 2023, Brooks Hoke foi preso e acusado diretamente pelo assassinato de Crystal Rogers, além de adulteração de provas. Devido ao seu grande poder aquisitivo e patrimônio líquido, estimado em US$ 8,5 milhões,
O juiz fixou a fiança de Brooks em um valor inédito de $10 milhões em dinheiro vivo para garantir que ele permanecesse sob custódia. O círculo de prisões fechou-se em dezembro de 2023 com a detenção de Steve Lawson. Embora ele tivesse tentado colaborar inicialmente, o Ministério Público revogou sua oferta de imunidade após comprovar que ele havia mentido e omitido detalhes cruciais durante os depoimentos federais. Uma das revelações mais impactantes apresentadas pelos promotores foi a posse de um rifle que havia sido vendido por Nick Hawk, irmão de Brooks, sob um nome falso. Após análises balísticas rigorosas, as autoridades confirmaram que a arma correspondia a 4 dos 5 critérios técnicos exigidos para ser identificada como a arma utilizada no assassinato de Tommy Ballard, o pai de Crystal. O julgamento conjunto de Brooks Hawk e Joey Lawson teve início em 24 de junho de 2025. A estratégia da promotoria foi apresentar o crime como uma conspiração premeditada e um assunto de família. O motivo central defendido pelos promotores era o desejo de Brooks de evitar uma batalha judicial de custódia que seria longa, cara e desgastante, além de sua forte aversão ao pagamento de pensão alimentícia. Testemunhas afirmaram que Brooks expressou repetidamente sua insatisfação com essas obrigações financeiras futuras para diversas pessoas. Provas forenses detalhadas sobre o uso de dispositivos móveis foram apresentadas ao júri. Os registros mostraram que o telefone celular de Crystal Rogers foi desligado manualmente às 21h23 da noite do desaparecimento. O aparelho foi ligado brevemente apenas por volta da meia-noite, antes de ser desligado definitivamente. A acusação sustentou que, nesse segundo momento, Crystal já estava morta e o aparelho estava sendo manipulado pelos envolvidos. Outro detalhe revelador veio do depoimento de uma contadora. Ela testemunhou que Brooks Hawk a contratou para assumir a gestão financeira de suas propriedades exatamente uma semana antes do desaparecimento de Crystal, que era a pessoa que exercia essa função até então. A defesa, por sua vez, tentou desqualificar o caso, argumentando que, sem a descoberta de um corpo ou de uma cena de crime física, a acusação baseava-se apenas em fios soltos e evidências circunstanciais que não seriam suficientes para uma condenação. Durante o andamento do julgamento, novas revelações agravaram a situação dos réus. Testemunhas confirmaram que Rosemary Hawk havia perguntado ativamente a funcionários se eles conheciam alguém capaz de dar um jeito em Crystal. O comportamento de Nick Hawk também foi exposto como altamente suspeito, uma vez que ele desligou seu telefone celular por um período de 24 horas entre os dias 3 e 4 de julho de 2015. Como policial, esse era um comportamento sem precedentes em seu histórico de serviço. Além disso, a ex-mulher de Steve Lawson prestou um depoimento crucial, afirmando ter ouvido Joey Lawson dizer em uma conversa que havia recebido a quantia de $500 mil para mover um carro naquela noite específica. O júri também teve acesso aos vídeos dos interrogatórios iniciais de 2015, onde puderam observar as contradições gritantes entre as falas dos réus e os dados de localização por satélite obtidos anos depois. Ao todo, o processo durou 10 dias, contou com o depoimento de cerca de 40 testemunhas e a apresentação de mais de 70 provas documentais e físicas antes de ser entregue para a deliberação dos jurados. O desfecho do caso em Bardstown ocorreu em 8 de julho de 2025. Após apenas 4 horas de deliberação, o júri retornou com o veredicto de culpado para Brooks Hawk pelo assassinato de Crystal Rogers e por cumplicidade na adulteração de evidências físicas. Joey Lawson também foi considerado culpado por conspiração para cometer assassinato e por adulteração de provas, recebendo uma sentença de 25 anos de reclusão. No dia 17 de setembro de 2025, o tribunal sentenciou Brooks Hawk à prisão perpétua, sem qualquer possibilidade de liberdade condicional. Steve Lawson, cujo processo correu de forma separada, foi condenado a 17 anos de prisão
por sua participação na ocultação do crime e na conspiração. Apesar de as condenações terem trazido uma parcela de justiça para a família Ballard, o caso ainda carrega marcas de mistério. Os restos mortais de Crystal Rogers ainda não foram localizados e o assassinato de Tommy Ballard permanece oficialmente como uma investigação ativa e em aberto. Sherry Ballard declarou que continuará lutando para que todas as pessoas envolvidas sejam responsabilizadas e para que sua filha possa finalmente receber um sepultamento digno.